Eu falei no início do nosso programa, a nossa pauta principal e entrevista principal no programa de hoje é sobre dengue. Quando é que ela virou um problema no Brasil? Porque realmente está um problema. A dengue é uma doença muito presente na história do país. A gente, quando faz uma breve imersão em relação a isso, a gente descobre que nem sempre foi assim. Na verdade, o Aedes aegypti chegou a ser erradicado do território nacional nos anos de 1950, depois de algumas epidemias, de anos de medidas para o seu controle, não exatamente por causa da dengue, mas da febre amarela, que eu conversava ainda há pouco com o nosso convidado, e ele fazia referência à febre amarela. A situação ficou por anos, na verdade, acabou se estabelecendo. Hoje, dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil está batendo um recorde atrás do outro, na verdade, um recorde histórico de mortes por dengue. A crise sanitária sem precedentes que o país atravessa pode explicar tudo isso que está acontecendo, é uma das razões e por diferentes motivos, né? Além de fatores como a mudança climática, o fenômeno El Niño, o padrão de urbanização brasileiro contribui para a alta incidência da doença. É um crescimento absolutamente desordenado e a ausência de políticas públicas de toda a ordem, em todas as áreas, que transformaram as cidades em berços de criadouros do Aedes aegypti, o vírus da dengue. Então, a ausência de políticas públicas nessas áreas, mas na área de habitação, de saneamento básico, elas acabam contribuindo para esse cenário se agravar e ficar praticamente sem controle, que é como a gente está vivendo hoje. Aí, sem abastecimento da água, sem coleta de lixo adequada, bairros recém-criados ou bairros e áreas inteiras de cidades desprovidos não só de política pública, mas do que quer que seja digno para sobreviver, o lixo, os entulhos, tudo isso, gente, vira palco para o Aedes aegypti acontecer e a gente está vivendo o que está acontecendo. A gente está vendo o que está acontecendo. Aí a gente junta isso aí, o crescimento industrial, um sistema produtivo industrial que produz uma grande quantidade de recipientes descartáveis e que são jogados, a gente sabe, onde, né, não são de forma devida, da forma como deveria ser. O fato é que, dito isso, a gente mostra claramente o que é esse cenário da dengue. Por isso, a gente trouxe hoje um médico que é uma autoridade no assunto, um especialista que tem um senso crítico enorme em relação à saúde do Brasil, sobre o que nós estamos vivendo, de onde é que a gente está vindo, para onde a gente está indo, e que a gente resolve começar essa entrevista fazendo essa análise de contexto para a gente entender que não é de agora e que muito provavelmente não vai acabar agora. Então, o meu convidado, a partir de agora, é o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, infectologista, especialista em doenças tropicais, já esteve aqui conosco várias vezes falando de doenças negligenciadas e outros assuntos essenciais na área da medicina, e que hoje o assunto é dengue. Estamos perdidos, Dr. Carlos Henrique. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Tá, boa tarde, Maia, e espectadores e ouvintes. E você teve belas palavras logo no início ao comentar da falta de políticas públicas, que parece que é o mote recente em um país profundamente injusto, em que os ricos têm muito e os pobres literalmente não têm nada, nem políticas públicas. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui dentro, quantos cestos de lixo de coleta pública você já viu no centro de Teresina? Você se recorda? É uma cidade onde não se joga lixo em locais adequados. A população não é educada para isso. A população não tem como fazer isso, ela joga no chão, em qualquer lugar, no lugar mais próximo. Porque nós viramos um velho oeste, uma terra sem lei. Exatamente como quer o grande capital. Você se lembra do ex-ministro? Desregula, desregula, desregula. Que é o mote, o espírito da administração de Teresina até agora. Desregula, para dar lugar aos negócios. Então, é um drama existencial que o país vive junto com a sociedade, né? O que é mais importante? São os negócios ou são as pessoas? Então, nós vamos ter que resolver essa questão politicamente. O Brasil vai ter que discutir isso. Nós vamos parar na dengue, virão outras, certamente virão outras, do jeito que estão desarrumadas a nossa organização social e política, né? Então, essa é uma reflexão que você começou muito bem. Eu acho que é um assunto para nós recomeçarmos
a construir, ou reconstruir o país. Porque parece que é o acaso, parece assim que é algo que chegou e começou a nos assombrar e o número de óbitos cresce a cada dia e parece que a gente não tem nada a ver com isso, ou que nós não criamos ou não somos responsáveis por isso. Quando a gente pensa no contexto da falta de política pública, da indústria produzindo plástico, do lixo que não é descartado adequadamente e tudo, e os bairros desprovidos, e junta com a nossa falta de consciência em relação a quem somos, vira realmente um drama. Né? Então, as pessoas ficam... E a gente ainda não aprendeu a fazer a caça ao mosquito, ou então acabar com os criadouros. Né? Porque a gente nem isso a gente foi educado para fazer. Então, a gente realmente está em lençóis que eu não sei se a gente vai conseguir sair disso muito facilmente, não. E não se imaginava que na terceira década do século XXI, na metade praticamente do século XXI, a gente estaria lidando com dengue, com a Aedes aegypti, doutor Carlos Henrique. Claro, a doença também sabe, né? O Aedes era africano, era inteiramente silvestre, mas ele foi se aproximando dos vilarejos na África e aprendeu a conviver conosco, com os nossos lixos, né? Com os nossos depósitos de água, com o nosso meio ambiente. E a dengue vem da Ásia, que era transmitida entre macacos. Aí se encontrou com a Aedes, vieram para as Américas. Claro que está espalhado em todo o mundo tropical hoje, o mundo pobre, né? Onde chove mais, onde é mais quente, onde tem as condições ideais para a proliferação do mosquito. Mas isso tem muita relação, esse fenômeno biológico que aprende com o outro, né? Quando será o fim? Então, eles aprendem, os entes biológicos aprendem a conviver conosco, para sobreviverem. O mosquito quer viver, precisa de viver, a biologia dele é para sobreviver, para se reproduzir. O vírus, idem, e nós também. Nesse cenário altamente desorganizado que o Brasil e a América Latina vivem, não é só em relação à infraestrutura urbana, em relação a muitos contextos, muitos aspectos da vida. A violência, por exemplo, reside na América Latina, hoje no mundo. Não é nem nas guerras, é na guerrilha urbana, de uns contra os outros. Né? O caos do trânsito. Você já se perguntou, Maia, alguma vez, onde foram parar nossas calçadas? Que viraram estacionamento com os auspícios de todo o aparelho legal e administração pública, porque não pode atrapalhar os negócios? Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Como é que nós vamos ter alguém vai se lembrar da dengue do resto do ano, que não seja nos períodos críticos, fazendo um trabalho invisível que politicamente não vale um voto? Né? Então, tudo isso nós temos que falar, as pessoas que são esclarecidas têm que comentar para os demais que é possível sim um mundo civilizado. Existem locais civilizados, onde as pessoas são educadas, a gestão pública é bem feita, existe um compromisso absurdo. Os impostos são aplicados. Os impostos são aplicados e o voto é destinado àqueles que contribuíram com o bem-estar social. Ninguém compra voto assim, dá um trocado para o outro, compra um chefe político para isso. Isso não existe. Mas é uma reação que tem que ser do cidadão. Eu quero votar em quem for fazer esgotamento sanitário, por exemplo, que vai proteger a saúde dos meus filhos. E a gente vai ter eleição municipal. E os municípios todos no Brasil têm casos de dengue. Acho que não há um lugar, uma cidade que não tenha casos de dengue e até de óbitos. Claro que isso não é só um problema do Estado como organização. É um problema que você chama a atenção das pessoas. Né? Dos empresários, das empresas, da indústria. É um trabalho coletivo. Enquanto nós não dermos as mãos, isso não vai acontecer. E não nos damos as mãos. Não. Branco não pega na mão de preto, de fato, nesse país, de negro nesse país. Nem pobre de rico. E nem pobre de rico. O elevador é separado. Que país é esse? Como é que nós vamos conseguir ter uma coletividade, uma irmandade de povos, de brasileiros, de latino-americanos, etc., de seres humanos, se a gente não fizer o acordo social? Né? Um país profundamente dividido por um aparelhinho que acabou de, como você falou antes, acabou de dividir o mundo, de fazer essa conexão absurda de transmissão de ódio e de tensão, menos do que é essencial. Que é isso que nós estamos aqui conversando, eu, Carlos Henrique, como você, como Maia, e conversando sobre um assunto que interessa a todos. Então, é preciso emergir essa consciência que você faz parte desse processo. Nós que temos alguma expressão
pública, nós temos o dever de chamar a atenção que nós temos que nos dar as mãos. É preciso, então, pressionar os entes políticos a ter uma agenda coletiva, uma agenda para o bem-estar de todos, uma agenda que seja para o mais pobre, que seja para aquele desfavorecido, que seja para todos. Uma agenda protetora, um aplicar rigoroso das regras sociais que se traduz nas leis. Nós não aplicamos a lei porque a lei atrapalha os negócios, Maia, dos mais ricos. Não é por falta de regulação, né? Não, a lei Não nós é. temos muitas, em abundância. Né? E assim, a população fica muito vulnerável e eu não queria perder a oportunidade de falar, porque assim, me parece, e aí você que é o médico, que é o especialista, vai me dizer, tem a dengue e a dengue grave. E a dengue grave está sendo cada vez mais comum. O que é a dengue grave? Pois é. Então, vamos esclarecer isso aí, porque ficou a definição, o próprio erro das entidades sanitárias do OMS de chamar de dengue hemorrágica. Sim. Isso foi um erro lá do início, porque a grande maioria das mortes não ocorre por hemorragia. As pessoas morrem por outra causa, por uma hipotensão arterial, por uma queda abrupta de pressão e falta de oxigênio nos tecidos. É assim que as pessoas morrem. E as pessoas atribuem tudo à dengue hemorrágica. Aí chamam de dengue hemorrágica. A pessoa fica em casa com febre, passando mal, desidratada, hipotensa, mas não tem hemorragia. Então não tem um dengue hemorrágico. E aí que morre, é aí que a urgência é necessária que se faça. Aí que é necessário colocar a pessoa e jogar líquido dentro das veias. Ou a pessoa em casa já começa a tomar um sorinho caseiro, que é o ideal. Nos primeiros sintomas. Nos primeiros sintomas, já começa a se manter bem hidratado, olhando o fluxo urinário. E aí, se acontecer, a pessoa, geralmente ocorre do terceiro, quinto, sexto dia, no final que nós médicos chamamos de período febril. No finalzinho da febre, quando a febre acabou, que eu digo fiquei bom, aí logo após, logo nessa faixa de tempo, as pessoas adoecem, começam a ficar suar, tem muita sede, a boca fica seca, a pele com sudorese. A pessoa acha que ficou boa e não ficou. Aí começa o mal-estar, e o sentido de que a pressão está caindo, falta tecido, falta oxigênio nos tecidos. Alguns têm dor na barriga, outros têm vômitos. Isso é um sinal Náusea, um sinal de náuseas, é um sinal de muita gravidade. É um sinal que tem que ir para o hospital e ali tem que dar soro. E o paciente tem que ser deixado quietinho, porque medicina também faz mal, Maia. Medicina é perigoso. Se você começar a intervir demais um paciente, furar demais o paciente e fazer procedimentos muito invasivos, aí o organismo reage inflamando-se mais. E a dengue é basicamente uma reação do organismo. Não é o vírus que vai lá e mata a sua célula. Inclusive, a automedicação, no caso, ela é ruim em qualquer situação, mas no caso específico da dengue é muito mais danosa, muito porque leva a óbito. Pode levar a sangramentos. Deixa eu explicar rapidamente o que está acontecendo. Então, quando o vírus infecta, ele infecta células que estão no revestimento dos vasos, nós chamamos de células endoteliais. E essas células ficam super ativadas, respondendo violentamente com inflamação. Então, como os vasos estão em todo o organismo fica inflamado. E essas células começam a ficar, elas são grudadinhas umas nas outras, começam a ficar permeáveis, se distanciando, e aí o fluido sai do sangue. E aí vem a fase pior, que falta oxigênio, quando falta oxigênio o tecido morre, e quando ele vai se torna irreversível, chama-se falência de múltiplos órgãos. Então, claro que tem outras causas, tem derrames que a gente chama de derrames cavitários, tem outras coisas que podem levar ao óbito. Mas a patogenia não é causada diretamente pelo vírus, é pela nossa reação à presença do vírus que faz isso aí. Então tem que ser muito cauteloso ao lidar com o paciente com dengue, que está muito inflamado. Se você for muito agressivo, começar a agredir muito o paciente com procedimentos invasivos, ele vai se inflamar mais ainda, como qualquer paciente traumatizado. O paciente, às vezes, traumatizado, ele não morre exatamente do local do trauma, ele morre da inflamação sistêmica que o trauma leva. Então é preciso que nós, médicos, balanceemos exatamente o que a gente vai fazer com aquela pessoa que está hiperinflamada. A gente não pode estar tocando muito além do nosso limite. Nos primeiros sintomas já se deve procurar o médico, né? Não pode ser não, porque na verdade, se todo mundo com febre procurasse o serviço de saúde, não ia ter lugar para todo mundo, porque está vago. Então, se você tem dengue, pode fazer uma visita ao médico, ele faz o diagnóstico e vai lhe alertar para você voltar, né? Para voltar. E aí você fica atento aos sinais de gravidade. A isso que eu descrevi agora. Não só sangramento. Sangramento também é preocupante, mas principalmente a queda da pressão, aos sintomas de queda de pressão. A sede, a sudorese,
tudo isso, náuseas, dor na barriga, tudo isso é sinal de que deve ir para o hospital, para a unidade de pronto atendimento, para a UPA, para procurar assistência médica. E tem sintomas que são incomuns, né? Que a gente pensa que não é de dengue, mas que termina entrando no conjunto, né? Da obra ruim da dengue. Tem. Além do problema de extravasamento de líquido, da hemorragia, porque ativa a coagulação, a hiperinflamação ativa a coagulação, as duas coisas estão juntinhas. E aí você acaba fazendo chama hipercoagulabilidade, que você consome todos os fatores que permitem que o sangue estanque, né? Aí fica mas pode dar miocardite, pode dar encefalite, muitos sintomas podem ser causados pela presença do vírus. A vacina? Pois é, a vacina é uma boa nova, né? Eu tive a sorte de estar no lançamento dela em dezembro de 2022, se eu não me engano, lá em São Paulo. E que hoje é uma realidade em 2024. Hoje está disponível para parte da população, né? Sim. Pegou o Brasil relativamente desprevenido, mas o Brasil ofereceu. Foi o primeiro país do mundo que ofereceu a vacina para o bem público. Infelizmente... Conseguiu avançar na imunidade, de gerar imunidade? Na escala em que a gente está ofertando, não, né? Não, mas é individual. Não chegou-se... Porque tem aquele mito da Covid, da imunidade de grupo, né? Sim. Que acabou levando à tragédia de Manaus. Aquilo ali, as coisas estão interconectadas. Até os erros médicos dos cientistas estão interconectados com isso. Então, não, mas avançamos bastante. Temos imunidade individual, todo mundo que é elegível para aquela vacina, as crianças de 4 a 14 anos de idade, devem se vacinar. Não tem dúvida nenhuma. Acho que até está faltando vacina agora. Mas enquanto o governo tiver, enquanto a indústria tiver capacidade de produzir, a vacina é uma dádiva. Eu estava estudando com o meu netinho de 12 anos agora sobre a evolução da população global, né? Exatamente sobre o ganho de vida que houve com o advento das vacinas. A humanidade mudou com as vacinas. Talvez o saneamento básico e as vacinas... A longevidade, né, foi gigante. Tenha sido o maior bem que nós tivemos. Sim. Né? Lidamos agora com uma doença imunoprevenível, que foi a Covid, mas você vê, as coisas continuam, a tensão continua da anticiência contra a ciência, né? Porque a ciência atrapalha os negócios, pode atrapalhar. Totalmente, né? E a questão das arboviroses, a gente podia falar sobre isso porque eu acho que é um grupo de doenças virais, queria aproveitar também a sua presença aqui para falar sobre isso, que são transmitidas e que a gente também não está atento a elas. E queria aproveitar a sua presença, até anotei aqui, porque eu falei, vou entrevistar o Dr. Carlos Henrique e me lembrei, a crise grave, né, das cheias, uma crise sanitária por conta das cheias e da condição do Rio Grande do Sul, que com certeza muitas doenças vão surgir ali, e ali vai ser um grande laboratório, infelizmente, né? Que a gente vai aprender também a lidar com algumas situações. Então, o Rio Grande do que aconteceu e que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ele vai nos ensinar muito protocolos sobre todos os aspectos, ainda mais porque isso vai ser cada vez mais comum. Né? Com a crise climática, tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai ser comum cada vez mais, porque assim, os grandes icebergs estão derretendo, o mar está mais aquecido, o nível da água, a ciência diz que vai aumentar de 1 a 2 metros, algumas cidades vão desaparecer. Então, assim, com esse desequilíbrio, essa desordem climática e ambiental, essas tragédias vão ser cada vez mais comuns. Essa aqui a gente tem nome, a gente já tem vacina, a gente sabe como lidar, a gente não está sabendo se prevenir, porque há comprovações de que 75% dos casos o mosquito está em casa, e a gente não tem feito o nosso trabalho de tirar a água parada, de olhar os vasos, de ver caixa d'água, de ver piscina também, aproveita, vê tudo, vê esgoto, vê tudo. Tudo que é água parada, você tem que fazer uma busca na sua casa para você não ser vítima, nem em casos mais leves, nem em casos mais graves ou de óbito na sua casa. Então, dito isso, eu queria que você falasse das arboviroses e falasse da questão do Rio Grande do Sul. O que você acha que está por vir depois do que está acontecendo lá, doutor Carlos Henrique? Bom, eu vou falar do mais fácil, que é a arbovirose. O outro é predição, né? O outro ainda vem pela frente. Leptospirose, né? Leptospirose. Acho que é uma coisa... E dengue também.
no caso do Rio Grande do E Sul. dengue. E dengue também. Onde tiver água tem Onde mosquito. tiver água, tem mosquito, né? E outros. Mas muita coisa pode surgir dali, de doenças, né? Inclusive as negligenciadas, que é o seu ponto de atenção nas suas pesquisas e na sua atuação. Dengue é negligenciada. O que nós sabemos de dengue? Eu dei umas palavras para você, como é que a gente sabe como combater essas alterações da dengue? As ciências, agora, passado quantas décadas nós temos uma vacina disponível, enquanto na Covid, em 1 ano, 2 anos, nós tivemos uma vacina. Porque é uma vacina para gente pobre, para gente que mora nos trópicos. É preciso, inclusive, essa noção de identidade, de que nós somos dos trópicos, mas é importante memorizar que nós moramos nos lugares mais pobres do mundo, não é por nossa raça, não é porque somos misturados de indígenas, brancos e negros. Isso fazem-nos pensar que é isso. Nós somos pobres porque nós fomos colonizados. Nossa riqueza foi extraída. E a nossa modo de produção, o dono não morava aqui. O dono morava na Europa. Nascemos pobres. Os colonizadores, não interessava a organização social. É diferente da democracia que surgiu em outros lugares, por exemplo, em que os próprios habitantes eram os donos dos negócios. Então, embora haja muita injustiça em muitas democracias, é menor do que aquelas que têm uma economia baseada em grandes fazendas, em que o proprietário não está lá, não aparece lá. Então, ele não tem política pública nenhuma que interesse a ele para melhorar as condições daquilo. Para melhorar por quê? A pessoa vai ter que votar nele mesmo, lá para fora da terra. As arboviroses são fruto disso, né? Porque quando você pensa dengue, zika, chikungunya, essas doenças gravíssimas, né? Até anotei alguns nomes e até recuperei da última entrevista que você me deu, esses nomes e esse contexto. Artrópodes, que são os organismos de exoesqueleto. Borne, original, disease. Arbovirose. Vem de arbovírus, vem dessa doença transmitida por artrópodes, que são os insetos são artrópodes também. Então, essas doenças são todas veiculadas por esses que nós chamamos de vetores. Não é virose, é malária, porque é um protozoário, é um parasita. Mas a febre amarela é um arbovirose. A zika também. A zika também é uma arbovirose, todas ligadas ao Aedes. Sim. Chikungunya, apesar de ser um vírus diferente, um pouco diferente dos demais, é uma arbovirose. Oropouche é uma arbovirose. Estão todos chegando. Maiaro é uma arbovirose. Dengue é uma arbovirose. E muitas outras que estão caladinhas lá no interior, e nós estamos avançando, provocando, expulsando a natureza dos seus lugares, e eles estão se aproximando. Ali é bom viver. Ali é bom, ali tem água para eu viver, tem sangue, muito sangue, abundância, sangue humano, olha que delícia. Inclusive, eles foram substituindo do que eles se alimentavam, porque não tinha essa natureza abundante, pelo nosso sangue. E aí cresceram rapidamente. Não teria gado bovino se não fossem os humanos, eles existem para nos alimentar. E nós estamos alimentando agora os insetos, essa multidão de insetos que se aproxima de uma fonte alimentar vastíssima. Por sinal, você sabe como que o inseto adivinha que você está no lugar? É uma coisa interessantíssima. Inseto tem memória, inclusive olfativa e memória visual. É interessante, se você lê isso daí, o voo dele é sempre zigue-zagueando, né? Quando vê uma molécula de odor, de cheiro qualquer, ele orienta o voo naquela direção. Então, aí ele vai se aproximando. Nós somos caçados por esses literalmente, vírus. só por olfato. Aí, quando chega a uns 10 metros, mais ou menos, ele começa a identificar a forma, porque o olho dele é muito ruim, ele é pior do que eu sem óculos. E aí, quando ele chega pertinho, que ele localiza o sensor de luz, e aí que ele ativa e localiza os vasos sanguíneos e faz, então, o repasto alimentar E dele. a gente só virou alimento para esses vírus, e vai virar cada vez mais, como o doutor Carlos Henrique fala aqui, que eles estão se aproximando cada vez mais, porque a gente está invadindo o espaço deles e destruindo a natureza. Desmatando, jogando lixo, pavimentando. Gente, a gente está fazendo tudo errado. Acho que foi em 2021, no dia 20 de julho de 2021, nós esgotamos a capacidade regenerativa da Terra em quase 100%.
Então, não dá mais para regenerar. Tem coisas que é irreversível já, que a gente já vai viver. Para você, como cientista, como médico, como pesquisador, isso deve ser um assombro, né? Porque, assim, estudar sobre isso é como se você estivesse vendo um Black Mirror, de todas essas coisas. Se tivesse um só com vírus, não de tecnologia, ia ser uma loucura. Aliás, é uma excelente ideia fazer uma série sobre isso, para as pessoas ficarem tão assombradas como ficaram com Black Mirror, que hoje é realidade total e não tem nada de novidade, que foi ali parecia muito distante, que está acontecendo tudo hoje. Para você deve ser... Porque a gente está sabendo... Triste. Nós sabemos o que vai acontecer, né? Como eu comecei a dizer para vocês, há uma certa previsibilidade nessas epidemias. Isso não é inteiramente ao acaso, como surgiu, por exemplo, a Covid. Quando o Brasil já tem a Aedes, quando começam as chuvas, começa a encher os reservatórios. Quando começa a encher os reservatórios, os mosquitos começam a acordar e a acasalar. Cada mosquito coloca cerca de 100 ovos ou mais por vez. Então, dá origem a 50 a 100 mosquitos. Só a fêmea se alimenta de sangue, só ela é hematófaga. Mas estão vindo mais aí dezenas por trás de cada geração, que dura mais ou menos 2 meses, 40 dias a 2 meses. Então, 40 dias depois daquela chuva, aquilo que era 10 se multiplica-se por 100. Vira um absurdo. E é depois da chuva, né? As primeiras chuvas já fazem isso. Sim. Então, no sul choveu um pouco mais cedo. O vírus já estava circulando em pequena intensidade, ele está presente. O vírus da dengue e outros vírus estão presentes. Quando você aumenta o grau de contato da Covid é a tosse, por exemplo. O grau de contato das arboviroses é o artrópode, é o inseto. Quanto mais inseto tem, mais nós nos aproximamos. Maior a chance de eu, tendo a infecção, transmitir para outras pessoas. E esse valor é um número muito importante, porque ele cresce exponencialmente. É uma escala... Aí, em seguida, quando o mosquito começou a estabelecer o contato, quer dizer, tem muito mosquito, crescendo a população rapidamente, aí o vírus começa a ser transmitido. Então, você tem a chuva, choveu muito, atenção, olha os reservatórios dos mosquitos, faz a vigilância lá, quantos mosquitos tem nesse reservatório agora, por hora, quantos mosquitos tem isso tudo padronizado, feito de forma inteligente. Quantos mosquitos tem nessa rua? Aí você começa a imaginar o grau de contato. Isso é uma equação matemática, que o professor Jefferson, da Universidade Federal do Piauí, faz isso muito bem. Aí você começa... Vou chamar ele aqui, quero o contato. Tá certo, porque você só me dá dica boa. Você vai gostar do Jefferson. Ele é muito inteligente, é um pesquisador muito promissor. Já realiza coisas importantes. Então, eles fazem modelos matemáticos de transmissão da doença. E, por último, vem a transmissão, né, do vírus. Então, primeiro, o mais importante é o grau de contato. O mais importante na transmissão é o grau de contato. E quanto mais mosquito, maior o grau de contato. E aí vem os casos chegando. Quanto mais casos, maior chance de uma outra pessoa adoecer. Até que isso chega a um pico, quando o número de pessoas... Mesmo sendo transmitida pelo mosquito. E não exatamente como era no caso da dengue. Da dengue não, da Covid. A Covid era mais rápida, né? Porque é direto de uma pessoa para outra. Aqui nós vamos requerer... Mas no caso do vírus, o contágio também é importante. Não, todos dois... O contato... Não, pois é. Um chama contato direto, que é o contato que é feito por uma tosse, por exemplo, por uma água contaminada. Esse é um grau de... É um contato, digamos assim. Na doença transmitida por artrópode, eu preciso de um outro ser vivo no meio, que é o inseto, para transmitir. Okay. Então, eu tenho que ter uma população de inseto crescente. E nós sabemos que a população de Aedes aegypti está crescendo porque está chovendo, é óbvio. Quanto mais chuva, mais reservatório de água vai ter. Mas isso é óbvio. Está chovendo, tem lixo, primeiro tem indicador, a crise climática. Chuva. Eu posso ver? Claro, pluviometria. Ponto 2, Aedes, eu posso ver? Claro, só olhar nas latinhas. Ele sabe como fazer isso. Vários métodos de amostrar a população. Aí, por fim, lá no fim que você vê os casos. Então, nós estamos vendo lá o final do evento. Nós estamos vendo o que já aconteceu, nós estamos no pique. Atrás já aconteceram muitos fenômenos. E a gente sabe de tudo isso e não tudo nós sabemos. Chama o Jefferson para fazer a modelagem, tem modelos divulgados por aí afora. E aconselhe a vigilância sanitária, olha, pessoal, vocês vão ter que avisar.
primeiro chama a pluviometria. Quanto é que está chovendo? Está chovendo tanto. Então vai ter reservatório de água. Mas é óbvio isso. Isso tinha que ter alertas em celular. Alertas igual em celular. Tem tragédia. É uma ótima ideia. Você já seria uma excelente pesquisadora. Olha, fotografa. Por que não tem latinha. campanha? Por que não mostra? Por que cada consulta médica, independente do que é a demanda daquele paciente, um médico não reserva 1 minuto para dizer, e a dengue, hein? Você está se prevenindo? Porque isso acabou. As consultas não duram mais. Infelizmente isso acabou. Ninguém faz mais pergunta para a gente. Isso e a gente é tragédia. subnotificado. É tudo subnotificado e está tudo interligado. Se uma pessoa tem uma doença grave, se ela muda de médico, ela tem que contar a vida dela toda de novo, porque ela não tem um histórico registrado. Os médicos que perguntam. E os médicos não estão mais perguntando. As consultas não duram mais. Porque são os negócios. É business. Olha os negócios. Isso é o ultraliberalismo. O sonho de todo liberal radical é isso que está acontecendo agora. Porque, olha, um alerta de um médico, rapaz, a pessoa escuta. A pessoa não escuta eu falando, a pessoa não escuta o vizinho, só fica apavorado quando morre alguém, quando tem um caso grave. Fica todo mundo em alerta, todo mundo olhando água, todo mundo, mas mais fofocando e falando e viralizando fake news sobre aquilo, né? Porque tem esse vírus aí também que a gente não consegue combater. Esse não morre não, da fake news. Esse tipo de vírus aí não morre não. Do que realmente. Agora, se um médico fala, rapaz, você sabia que você pode morrer? Você sabe qual é a diferença? Se desse essa aula, vem aqui que você está dando para a gente. Dá vontade de gravar e distribuir, mandar suas entrevistas para as escolas, para as universidades, para as empresas. A crise da medicina, por si só, é um tratado que você pode chamar os colegas que estão vivenciando esse problema, que estão estarrecidos Sim. com isso. Alguns estão surfando na onda, obviamente. Sim. Mas outros estão estarrecidos com o que nós estamos vendo acontecendo na relação médico-paciente, na qualidade da consulta médica. A consulta médica, Maia, é o templo da medicina. É um templo. Aquilo é sagrado. Você entrega a sua alma para mim, médico, naquela hora que você está lá. Você me conta tudo de sua vida. Se eu perguntar, obviamente, para você, para que eu possa computar quais as condições de saúde que você tem, que eu possa fazer uma averiguação, mesmo que seja inconsciente, quando a gente está formulando o diagnóstico, depois eu tenho que colocar você na maca e lhe examinar cuidadosamente. Tem que procurar se tem lesões na pele, se tem uma melanoma, se tem hanseníase, se tem um sopro cardíaco, se tem batimentos anormais. E é um banco de dados valiosíssimo, né? Porque ali você identifica uma doença emergente ou reemergente, porque tem as emergentes e as reemergentes, dengue, que viram exemplo. outras ondas. A dengue, por exemplo, é reemergente. Exatamente. Então, é necessário que a sociedade discuta isso, com tranquilidade com os seus médicos. Tem muitos médicos humanos que se preocupam profundamente com seus pacientes. Sim. Mas tem aqueles que estão surfando na onda dos negócios. A medicina está vivendo uma crise ética também, né? Profunda, por causa dos negócios, novamente. Então, é preciso separar as coisas. Numa relação médico-paciente, é sempre a pessoa mais importante é o paciente. Sempre. Não importa se ele vai me pagar ou não. Isso não pode modular a qualidade da consulta médica. Se é particular, se é de convênio, se é do SUS, são todos pacientes iguais, são todos seres humanos precisando do mesmo cuidado, da mesma atenção, da mesma proteção que os médicos têm que dar. Essa é uma profissão profundamente, digamos assim, messiânica, fraternal, que tem valores humanos muito profundos. Medicina não é negócio. Medicina é muito, muito mais que um negócio. Medicina é sacerdócio. Então, nós temos que resgatar esses valores. Se a medicina e a educação dessem as mãos, porque, assim, imagina, cada sala de aula, de escola pública, privada, de academias, de universidades, em todos os lugares, destinasse 2 minutos para um serviço público, um alerta para as pessoas, e cada consultório, cada hospital, cada relação médico-paciente tivesse 2 minutos para alertar sobre algo que não está na pauta, mas que pode matar você, internauta, você, telespectador, a mim, o doutor Carlos Henrique, ao pessoal aqui do estúdio, acho que a gente faria um bom serviço, entendeu? Mas a gente não está fazendo. Sem dúvida. Existe até um programa que é bastante negligenciado de saúde na escola. Isso deveria ser mais implementado. Alguns municípios não escalam. Tinha que ser obrigatório. Tinha que estar na BNCC, saúde nas escolas.
Tinha que estar lá já previsto. Exatamente. Entendeu? Porque se morre uma criança, ou se tem um problema de saúde dentro de uma escola, desestrutura totalmente a escola e a própria comunidade. Sobre isso, você sabe quem educa os pais? Os adultos filhos. são as crianças. Se você educa a criança, se você ensina para ela como combater o mosquito da dengue, ela vai ensinar os pais. Isso aconteceu com doença de Chagas. Encontrei um barbeiro, avisa os pais, vai na escola, a escola comunica o serviço de saúde que faz então a proteção domiciliar. A criança tinha aula de doença de Chagas em regiões endêmicas do Brasil, ela aprendia doença de Chagas, aprendia a identificar o barbeiro. E aí ela podia alertar os pais do que estava acontecendo. A mesma coisa pode acontecer agora com as crianças aprendendo o risco da dengue e cobrando dos seus pais. Sim. Crianças, vocês aula sobre vocês não são só o arbovirose. futuro, não, vocês são o presente da uma aula sobre humanidade. arbovirose. Uma aula sobre, tipo assim, gente, um professor de geografia pode falar sobre dengue, um professor de física pode falar sobre dengue. De ciências. Tem tudo, de ciências, de português, Isso. porque pode pedir uma redação sobre dengue, e de inglês, de idiomas. De dá pra matemática, falar pode pedir um sobre dengue. modelo De matemático. pode pedir um modelo matemático. Tudo isso vira conteúdo e as crianças vão ser esses multiplicadores, esses gênios que vão para suas casas e vão dizer, está tudo errado. Vamos procurar o mosquito da dengue dentro da água do climatizador, mamãe? Climatizador, a gente não está com a água parada aí. Faz tempo que a gente não liga porque está chovendo. Será que não tem mosquito dentro dele, não? Ela vai fazer uma caça ao mosquito. Faz uns itens em casa. Olha, vamos procurar isso aqui. Hoje é você que escala um, escala outro. Escala outro. Todo mundo passa a conviver. Muito boa essa sugestão. E fotografa, pede para levar para a sala de aula. Vamos ver aqui quem foram os caçadores dos mosquitos. Então, Carlos Eduardo, Carlos Henrique, Maia, putz, vamos mostrar aqui, mostre suas fotos, como foi que você encontrou. Né? O que tinha parado na sua casa que você não sabia? Gente, isso é muito rico. Tem chuva, Salva pode vidas. ter duas coisas, pessoal. Pode ter mosquito e pode ter enchente. É. Então, você começa a interligar na escola itens importantes. Por que teve enchente? Por que aquela tragédia inteira? Seria previsível? Talvez lá tenha sido mais difícil, mas as cidades não estão preparadas para conviver com as águas. O que é crise climática? O que a gente fez que causou a crise climática? Enfim, doutor Carlos Henrique, eu tenho vontade de pegar suas entrevistas, transformar... Eu já transformo em vídeos no nosso canal do YouTube, falando nisso, TV Meio, mas, assim, viralizar para ser exibido em sala de aula, em faculdade, em consultório, em salão de beleza, aquele lugar que a gente fica parado, entendeu? Exatamente. Que você presta atenção. Exatamente. Porque seria maravilhoso. Vou fazer isso. Vamos Me fazer? aguarde. Vamos fazer. Vamos fazer um aplicativozinho também sobre essas coisas? A gente podia gravar umas coisas especiais, assim, uma websérie só sobre isso. E a gente saía distribuindo. Eu vou te chamar. Pra todo mundo. Você tem que conhecer o professor Vinícius Machado. Eu conheço segredos da ciência aqui no Brasil. Ele é um cientista da computação espetacular, trabalha com inteligência... É daqui também, não? É daqui, trabalha com inteligência Opa, duas artificial. pautas, atenção, produção, Vinícius, de inteligência artificial, né, de computação, e o Jefferson, E o de Jefferson modelagem faz o matemática. mapa matemático da dengue. Exatamente. Anota aí, porque Duas eu não vou excelentes esquecer. dicas para você. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Sempre bom recebê-lo aqui. Você nos desperta, nos faz pensar. Você tem uma indignação que todos nós deveríamos ter uma camada importante delas, no sentido da gente não se acomodar e da gente descobrir quem somos, de onde é que a gente vem, para onde é que a gente está indo, entendeu? E a gente sair do piloto automático. Você é um convite a sair da aleatoriedade, que é onde nós estamos agora. Muito obrigada. A velhice não levou ainda a minha indignação. E nem vai levar, e nem vai levar. E você obrigado. vai viver muito, tenho certeza. Eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com giro, dados que falam, muita coisa para você, então não saia daí, não me deixe. Até já.